Graça e paz, irmãos. De Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Vamos a depender dEle. Vamos a esperar nele, invocar seu nome, seu socorro, para que Ele possa fazer a obra que é dele. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos esta manhã, esta nova oportunidade que o Senhor nos dá. O Senhor disse que está conosco todos os dias, até o fim do mundo. Nós, Pai, pedimos isto crendo, sabendo que é uma promessa do Teu amor. Precisamos de Ti, Senhor. Entregamos a Ti nossa condição humana. Sabemos que o Senhor é fiel e é capaz de nos ajudar. Obrigado por tudo, Senhor. Rogamos que o Senhor possa nos falar com Tua palavra. Que podamos ver-te a Ti, detrás de todas as coisas. Porque o Senhor é que reina em todo contexto. No precioso nome de Jesus Cristo, Pai. Nos entregamos e confiamos em Ti. Amém. E amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje estaremos dando uma continuidade do que falamos a vez passada, só que a vez passada parece que estávamos falando de transgênicos e essas coisas. Mas esse era somente um princípio na área natural, mas existe um princípio na área espiritual também. E é um princípio geral, que está em todos os níveis do mundo. Então, por isso, hoje vamos ver outro aspecto que, para estes dias, pelas coisas que o Senhor está permitindo que sejam conhecidas e apareçam, necessitamos ter uma base bíblica para poder ter o discernimento de certas coisas que hoje são notícias e que, se não conhecemos a própria palavra, podemos entender mal e ser enganados. Então, por isso precisamos que o Senhor nos ensine pela sua palavra. Amém? Então, vamos para o livro de Gênesis, de novo. Só que esta vez não vamos ver aquilo das sementes de mim, que foi o que falamos a vez passada, sino que vamos a avançar um pouquinho mais. Vamos chegar ao capítulo 5. Este capítulo 5, a primeira frase do verso 1, que diz: Hela, Sefer, Toledot, Adão. Ou seja, este é o livro das relações de Adão. Se está referindo ao que vinha falando, não ao que vai falar. Desde o primeiro capítulo de Gênesis, você se dá conta. Vão me acompanhar, por favor, aí. No capítulo 1 de Gênesis, desde o capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 4, parte A. Isso é o que é chamado relações dos céus e da terra. E a Septuaginta, que é uma tradução grega do pré-maçorético, anterior ao maçorético,
o maçorético, a maçora ou tradição judaica, e principalmente dos séculos VI ao X, são os períodos chamados maçoréticos, onde o texto maçorético foi conservado puntilhosamente pelos judeus. Nós devemos compreender um assunto, e isso aconteceu num tempo de controvérsia com o cristianismo. Antes do verso do texto maçorético, existia o texto pré-maçorético, ou seja, a maçora é a tradição textual, e o texto maçorético é essa tradição textual, mas do período dos maçoretas, não? Perto do século VI, VII, VIII, IX, X, da era cristã. O livro que se conhecia mais antigo e mais completo do Antigo Testamento é aquele D19 de São Petersburgo, e esse é chamado texto maçorético. A Septuaginta é a tradução ao grego do texto pré-maçorético, ou seja, mais antigo que o maçorético. O texto anterior ao maçorético foi o pré-maçorético. E a Septuaginta se escreveu mais ou menos perto ao redor de 300 anos, entre 300 e 200 anos antes de Cristo, se traduziu o texto pré-maçorético ao grego por 70 anciãos. Por isso se chamou a tradução dos 70, ou Septuaginta. Quando os apóstolos e o próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, citam o Antigo Testamento, quase sempre, não exatamente todas as vezes, mas quase todas, citam a Septuaginta. De fato, vocês podem dar-se conta que em Lucas aparecem os dois Cainã que aparecem na Septuaginta. O texto maçorético só tem um Cainã. A Septuaginta tem dois Cainã. E quando vocês veem a genealogia, em Lucas aparecem os dois Cainã. Isso mostra que o Novo Testamento preferiu quase sempre a tradução da Septuaginta, que traduziu ao grego o texto pré-maçorético. Então, no texto pré-maçorético, aparece aqui neste primeiro documento, que vamos chamar aqui de relações, aí aparece a palavra na Septuaginta, biblos, aqui. Vocês podem abrir no capítulo 1, verso 2, capítulo 2, verso 4, parte A. Esta tradução diz: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. Lembre-se que o hebraico não tem vírgula, ponto e vírgula, o coma, vírgula, essas coisas. E quando parece que é um final, coloca dois pontos, e esse é um ponto a parágrafo à parte. Ou seja que a colocação de comas e essas coisas já é decisão não do texto mesmo, que não tem essas comas, ponto e vírgula, não tem isso. Então, por isso, os tradutores colocam isso. E, às vezes, os tradutores, não o texto original, não vamos corrigir a Bíblia, vamos deixar que a Bíblia corrija os tradutores. Não entende, irmão? A Bíblia tem que estar nos corrigindo sempre, revisando, não a Bíblia. A tradução nossa tem que ser revisada para que cada vez fique mais perto da Bíblia. Então, aqui vocês se leem com muito cuidado.
no início do Gênesis 1, aí começa: no princípio criou Deus os céus e a terra, e passa o verso 2, que tem muita coisa aí. Hoje não temos nem tempo de ver isto hoje, mas já o verso 2 tem muita coisa aí. No verso 3 aparece o primeiro dia, mas antes do primeiro dia já estava o céu, a terra, e o que passou com o céu e a terra depois de uma rebelião angelical. E o mal já aparece aqui de pronto, quando você menos sabe que esta árvore do bem e do mal. Aí já tem que guardar o jardim. Deus não falou nada de bom do segundo dia, ficou calado, e começam a aparecer algumas pequenas sinais para ter em conta a nossa inocência inicial. E Deus vai nos mostrando uma realidade terrível que Ele não queria que nós tivéssemos contato com ela. Ele não queria que o homem comece daquela árvore da ciência do bem e do mal, que quase estivemos chamando de portal a vez passada. Ou seja, que se nós entrávamos e abríamos esse portal, íamos deixar passar personagens terríveis daquela dimensão. E Deus não queria que nós ainda soubéssemos. Ele queria que nos detendêssemos dele, da vida dele. Mas se nós independizamos de Deus, começamos a agir de nossa maneira, então aí ficamos enredados um monte de coisas. Então aqui Moisés cita, não somente em Gênesis, também depois no próprio livro de Êxodo, e aí existe também outras passagens da Bíblia onde aparece essa expressão Toledot, que aqui, por exemplo, aqui diz Orígenes, pero no original é Toledot. Onde diz gerações, original é Toledot. História, original, Toledot. Ou seja, Toledot abrange tudo isso. Gerações, relatos, relações de nomes, não digo relações de pessoas entre si, sino fazer uma lista. Avô, filho, neto, essa é uma relação. Ou relações. E também relatos, quando aqui aquele escritor, que foi um dos descobridores deste mundo que já tinha sido descoberto antes pelos indígenas daqui, Hernán Cortés, então ele escrevia suas relações, seu relato do que ele esteve vivendo, como foi a conquista da América, e ele enviava esses escritos à família dele, aos reis que apoiavam ele, e isso foi chamado de relações. Então, quando se está contando um relato, ou uma lista de descendentes, ou de ascendentes, ou uma mistura de tanto de uma coisa como da outra, tudo isso existe em uma palavra, Toledot, que é uma palavra feminina, plural. Toledot, a terminação ot, é o plural feminino. Então, Toledot, a tradução exata que abrange todas as outras que aparecem aqui, gerações, orígenes, história da família de Jacó, enfim, tudo isso é a palavra Toledot, abrange todas, muitas palavras. Quando você vê muitas na Bíblia, traduzidas, realmente no original somente diz Toledot. Toledot, Toledot. E isso nos ajuda muito a entender, porque essas Toledot são a bibliografia citada por Moisés, dos patriarcas anteriores a ele. Precisamos compreender isto, especialmente na luta com o modernismo e outras coisas, necessitamos entender bem isso. Então, chega e começa a contar dos céus, da terra e da composição, do Heptaemeron nos 7 dias. E quando chega o capítulo 1, os arcebispos de Canterbury do século
primeiro 12 com os capítulos, depois no 14 com os versículos. Dividiram a Bíblia em versículos. E às vezes acontece que a divisão dos capítulos não bate bem com as perícopas ou as ideias. Uma perícopa é uma ideia completa. Começou aqui, desenvolveu toda a ideia e terminou aqui. Então, essa é uma perícopa de perímetro e copo, ou seja, uma medida de capacidade e uma medida também de superfície, que é uma unidade completa de ideia. Então, se aqui está contando os 7 dias, a perícopa são todos os 7 dias. Como vamos terminar o capítulo 1 no 6º dia, se a ideia não terminou? Começamos no capítulo 2, que isso não escreveu Moisés, foi aquele arcebispo, colocou o número 2 antes de terminar a ideia. Porque quando começa no capítulo 2, chega ao 7º dia. 7º dia em relação a quê? A 6 dias anteriores. Então, a perícopa é a ideia completa, como foi escrito originalmente esse número. Agradecemos por esses números, porque de todas maneiras nos ajudam a encontrar rápido onde está isto, onde está aquilo, porque vocês seguramente lembrarão que disse a maneira de citar antes: em algum lugar, disse Davi. Se lembram? Porque todavía não tinha 28:15, 18:43, em algum lugar. Nós agora já sabemos que tal lugar. Mas isso está bem para encontrar as passagens. Mas para nossa leitura e nosso estudo, precisamos esquecer esses números e ver onde começa realmente a perícopa. Ou seja, a ideia a ser desenvolvida e onde termina. Por exemplo, se vai falar acá da criação e dos 7 dias, então tem que terminar no capítulo 7, no dia 7. Mas aqui terminou o capítulo no dia 6º. E às vezes o que é terminação de algo anterior, se não colocamos bem, vai aparecer início do próximo e não final do anterior. Então, olhem aí com seus olhos este assunto das Toledot. Primeiro, termina os 7 dias no capítulo 2, verso 3. E então, se você vê isso no hebraico, já seja nas Stuttgartenses, na de Rudolf Kittel, os irmãos que têm acesso aos textos hebraicos, se vão dar conta que quando termina a ideia dos 7 dias, passou ao capítulo 2. Aí no verso 4, a primeira frase é uma frase isolada para terminar, como se fosse um colofão, a tableta anterior. E se está referindo não ao que vai falar a continuação, sino que vinha falando desde o princípio. Então, quando disse acá, 4a, Hela, Sefer, eu ia falar Sefer, de Biblos da Septuaginta, Hela, Sefer, Toledot, Hashamajim, Bet Haelet. O que acaba de suceder, todo o que citou desde o princípio de Gênesis, em todo o capítulo 1, e agora continuando e completando essa perícopa com o 7º dia, e acabando, então, a terminação, a conclusão, o colofão, é isso que disse acá: Hela, Sefer, Toledot, Hashamajim, Bet Haelet.
o que acaba de relatar, não o que vai falar agora, não. O que acaba de relatar. Este é o livro das relações dos céus e da terra. É um livro ao qual Deus mesmo menciona em muitas ocasiões. E então Deus mesmo está falando seriamente desse livro, o primeiro livro. Já depois, quando você chega à metade do verso 4, aí, aqui, claro, colocaram uma vírgula, mas realmente é um ponto à parte, e começa um segundo documento, que se chama Sefer Toledot Adão. Depois de narrar toda a história de Adão, desde aqui, desde a metade do verso 4 do capítulo 2, começa, assim começa: o dia que Yahvé Elohim fez a terra e os céus, e toda a planta, e aí vai falando, diz como Deus formou o homem do pó da terra, colocou no jardim do Éden, como fez a Eva. Depois veio o problema da vinda da serpente, aquele primeiro reptiliano que apareceu aí na história antiga. Claro que no céu já tinham aparecido antes, já existiam, essa raça já existia, criaturas rebeldes a Deus, já existia, e o Senhor queria que o homem não entrasse em contato com isso, guardasse. Por que guardar? Porque havia o mal. Por que mal? De onde vem o mal? O que é isso de mal? Não vais comer da árvore do bem e do mal. Bom, é como uno não sabe o que, não vai comer banana e laranja. Se é inocente, uno não sabe o que é mal. Mas ali é o mal. E esse era o portal por onde queria entrar. Que o Senhor disse: não toque esse árvore, não coma dele, porque vais morrer. Mas o homem desobedeceu a Deus, e Satanás entrou por aí. E o mal, agora que estava no próprio diabo e os que eram dele, nesse mundo trevoso de lá fora, agora chegou a fazer parte o mal do próprio homem. Agora a natureza pecaminosa, o pecado, a lei do pecado e da morte entrou na carne do homem. Então existe esse mundo que Deus queria guardar para nós. E agora, como já aconteceram questões, o Senhor tem que se ir adaptando e ir preparando-nos também para libertar-nos também. Então, aí onde no capítulo 4 verso 4 do capítulo 2, a segunda parte começa assim: o dia em que Yahvé Elohim fez os céus e a terra e os céus. Primeiro ele criou, o dia que criou os céus e a terra. Agora já é depois dos 7 dias, é a composição do que foi desfeito, afetado no início. Então agora fala o dia que Yahvé Elohim, agora por primeira vez neste segundo documento patriarcal, que é de Adão, e de Adão atualizado por Moisés, para que pudesse, na época de Moisés, entender os novos nomes atuais de sua época, de aquilo que era antes com outros nomes. Mas o livro que abrange 2, 4b
até 5:1a. Esse é o segundo documento, o segundo Toledot. E é chamado Sefer Toledot Adam. Essa é a bibliografia citada por Moisés. Moisés está tomando da bibliografia de Adão. Da bibliografia de Adão e também atualizando-la para que se possa compreender em sua época. Depois chegamos ao capítulo 5, parte 2, do verso 1. Aí começa um terceiro Toledot, o que se chama as relações de Noé, Toledot Noach. Então, aí no capítulo 5, você vê como termina essa primeira parte. Lembre-se que esses 5 e 6 é questão muito posterior de dois arcebispos de Canterbury. Moisés foi acrescentando essas relações, o livro de relações de Adão, livro de relações de Noé, dos filhos de Noé, isso que se chama Toledot. Ou seja, é bibliografia patriarcal citada por Moisés. E esses patriarcas que falam aí são os testemunhos oculares dos acontecimentos. São anteriores a Moisés, são eles mesmos. Quando depois de citar a história de Adão até Noé, aí no verso 9 do capítulo 6, veja este comigo, vai seguindo. Então terminou desde o capítulo 2 até 5:1a. Aí terminou o que é questão anterior. Hela Sefer Toledot Adam. Ou seja, o que acaba de escrever ele, como Deus fez Adão, fez a Eva, e veio a serpente, e caíram, e foram expulsos, e os meninos nasceram fora. Esse é o livro das relações de Adão. Disso que trata, não do que vai falar depois, senão como falou antes. Antes de falar disto, falou: este é o livro das relações do céu e da terra. Não que vai falar no capítulo 2, senão que já tinha falado desde o capítulo 1. Agora depois é que começa a falar de Adão, e quando termina no capítulo 5:1a, diz: este é o livro das relações de Adão. Essa expressão é um colofone explicativo, uma cita bibliográfica da fonte reconhecida por Moisés. Para trás. E depois vem o terceiro Toledot, que é este aqui. O dia em que criou Deus ao homem, a semelhança de Deus o fez. Varão e fêmea os criou e os abençoou, chamou o nome deles Adão, o dia em que foram criados. E viveu Adão 130 anos, e aí vai indo, até chegar a Noé. E Noé, aquele que tinha toda aquela informação dos tataravós e dos avós e tudo, quando nasceu, quando morreu, foi Noé aquele que relatou nestas relações que acá no verso 9, 6:9, verso A, Hela Toledot Noach. Ou seja, estas são as relações de Noé, o que começou a narrar Noé desde o verso 1, parte D, até 9 dos 6. Capítulo 6, verso 9, primeira parte. Essa é a bibliografia citada desde Adão a Noé.
Depois, no capítulo 10, já depois você vê que quando aparece a citação do dilúvio, a narração do dilúvio, diz o verso 10:1, estas são as gerações, ou seja, Hela, Toledot, Beni, Noah. Estas são as relações dos filhos de Noé. Ou seja, que não está citando Moisés, está citando a bibliografia pela qual ele soube do dilúvio. E os que viveram no dilúvio foram Noé e seus filhos. E os filhos contaram, relataram. E as relações dos filhos de Noé, que foram os testemunhos oculares do dilúvio, são citadas por Moisés. E ele chama, estas são as relações dos filhos de Noé. Depois já vem de Sem, vem de Tareia, e vai indo para lá, continuando, e em muitos lugares aparece essa expressão clássica, Toledot. Agora, então, vamos nos deter no terceiro Toledot, que é a relação de Noé. Vamos aí ao capítulo 5, então. Aí é onde por primeira vez se relatam muitas coisas. Aí é onde por primeira vez aparece a história de Enoque, coisas que se relatam aqui e coisas que aqui se relatam no livro de Enoque que citou São Judas Tadeu em sua carta, em sua epístola. Tomou uns versículos de este livro de Enoque, e isso que aparece citado na epístola de São Judas Tadeu, uma cita textual de Enoque, essa cita textual é o capítulo 1, verso 9, do chamado livro dos vigiantes de Enoque. Existe esse livro e existe toda uma tradição de transmissão enoquiana. E muitas das coisas que estão no Novo Testamento e no Antigo, se não temos em conta o livro de Enoque, não vamos compreender bem. Mas o fato de que o que conta Enoque é citado por Judas, é resumido por Pedro, é implicado em palavras do próprio Deus, por exemplo, em Levítico. Quando você não lê o livro de Enoque, você não entende bem quem que é Azazel. Porque aparece no livro de Levítico, do tempo de Moisés, uma menção divina a Azazel. Se você pega todo o resto, segundo a versão católica ou a protestante, com exceção da versão copta, porque os coptos, que foram igrejas que nasceram de Barnabé, e Barnabé citava Enoque como escritura, e por isso eles aceitam, no cânon da igreja copta, aceitam o livro de Enoque. Então, como foi Bernabé que fundou essas igrejas com Marco, e pegaram os coptos saíricos, borraíricos e tudo isto, e o etíope, etc. também. Entre eles escrevem essas questões de Enoque, que existem, que han sobrevivido, que há uma relação histórica na transmissão da tradição enoquiana ao longo dos séculos. Eu não estou dizendo isso para que você vai colocar o livro de Enoque onde você quer, não. Mas tampouco posso deixar de dizer assim, a importância que tem esse livro e o lugar que tem no aspecto histórico. Permita-me citar ele
como algo histórico. Às vezes podemos ler o Guaximaní, nós estamos colocando o Guaximaní na Bíblia, mas estamos aproveitando. Assim também isto de Enoque. Se você vai a Levítico 16, aí você vai ver que se fala de aquele misterioso macho cabrio, que é um fauno ou um sátiro, chamado de Azazel, que ainda tomavam dos machos cabrios, um era suerte para Yahvé e outro era suerte para Azazel. E Yahvé levava o sacrifício sobre si mesmo do pecado para livrar o povo, mas quem ficava culpado? Azazel. Você, se não lê o livro de Enoque, não vai entender quem é Azazel no capítulo 16 de Levítico. O interessante é que Levítico 16, escrito por Moisés, está dando por verdadeiro o personagem chamado Azazel. E quem é o primeiro que fala de Azazel? Enoque. No livro de Enoque, Enoque mostra aqueles anjos que vieram, como disse, anjos caídos, Nefilim, tomaram mulheres, chegaram a um bom Hermon, Hermon é H-R-N, que quer dizer anátema. Hermon significa anátema, porque agia aqueles anjos, 200 anjos, um chamado Semiasa, que era o chefe dos 200, e também havia os decuriones, ou seja, encarregados de dezenas, e um deles que foi, quando você vê a história no livro de Enoque, acerca de Azazel, já descobri porque Azazel que era só um dos decuriones daqueles anjos caídos, daqueles Nefilim, mas foi ele que ensinou as piores coisas, introduziu na história da humanidade muita coisa ruim, de tal maneira que Deus disse, abre um buracão, ou seja, disse aos anjos dele, que lancem a Azazel lá e que coloquem nele a culpa. E por isso era que a culpa de nossos pecados a levava a Yahvé. E por isso podíamos ser perdoados. Mas quem quedava culpado? Azazel. Se enviava para o deserto. Nesse deserto que se abriu a terra, o Tártaro, as prisões subterrâneas. Lá é onde estão esses anjos caídos. No livro de Enoque, diz que estariam aí 70 gerações. E sabemos que na quinta trombeta, quando Satanás cai, aquela estrela cai, ele não tem as chaves, quem tem as chaves é o Senhor, mas ele deu, porque aquelas pessoas que estão adorando a esses espíritos, estão invocando a eles, estão querendo abrir portais para que eles entrem. Então, Deus vai permitir que aqueles que são tidos por deuses mostrem a qualidade e o calanha deles ante aqueles que adoram eles. Então, na quinta trombeta, quando se abre o poço do abismo e saem aqueles espíritos a atormentar aos homens que não têm o selo do Deus vivo. São aqueles espíritos que estavam esperando sair de lá um tempo final para julgar. Depois haverá um juízo definitivo, mas essa saída corresponde com o que o livro de Enoque falava de 70 gerações. Então você vai vendo que algumas coisas não se entenderiam bem se não conhecemos a história do livro de Enoque. Você lê, encontra por primeira vez Azazel somente no capítulo 16 de Levítico,
nunca mais volta a encontrar ele. Não sabe quem que é, mas se você conhece o livro de Enoque, que cita Judas e que resume Pedro quando fala na segunda de Pedro, os anjos, não? Que Deus não perdonou aos anjos, sino que os guardou no Tártaro. Tudo isso é narrado no livro de Enoque. Está resumido em Pedro. A profecia é tomada desse livro de Enoque, lá que cita Judas Tadeu. E então aí nos damos conta que existe uma história misteriosa de Nefilim e de filhos de Nefilim, e que não termina no dilúvio, sino que continua depois do dilúvio e aparecem vários dos chamados filhos dos Nefilim. Nefilim diz em Números 13. E aí você vê os Refaim, os Susim, os Enim, os Sanaquim, os Sonsonim e outros, que são chamados gigantes, ou do resto dos gigantes, e que eram pessoas de genética misturada de anjos caídos com mulheres. O que Deus mesmo chamou a criaturas suas. Disse Deus: eu disse, vocês são deuses. Eles têm uma missão que cumprir, e está bem descrita essa missão aí, nesses versos. Mas vão morrer como homens, porque eles entraram no pecado, entraram na carne. Eu estou resumindo porque estas coisas, lá em Colômbia já levamos 13 capítulos só falando disso e apenas vamos em nessa série. Mas quero que os irmãos sejam conscientes que existe um fenômeno que não acabou com o dilúvio. Esses anjos caídos tomaram mulheres, e também existe nesse antigo mundo, que parece um mundo mágico da mitologia, não é que seja uma imaginação das pessoas, não. O mundo mágico é um mundo de espíritos satânicos que caíram, que viraram ativos nos povos antigos, até hoje, nas religiões, Iemanjá e tudo isso. Espíritos que existem e que a gente entra e tem comércio com eles, e que vem daquela época antiga, dos titãs, dos djinns, dos Anunnaki, dos Nefilim, que são criaturas reais que existem no mundo espiritual, rebeldes a Deus e enganadoras, que querem aparecer como os grandes libertadores. Por exemplo, nestes dias, vou dizer algo, um homem de Centroamérica disse que ele, desde menino, tem sido abduzido por uns que ele chama extraterrestres, que são todos bonitos, como se fossem vikingos, que têm muita paz e fala, mas quando empieza a ver o que eles falam, falando de paz e tudo, diz que a humanidade, se você seguir atentamente detrás de toda essa filosofia de paz, que vai ajudar a manter em equilíbrio o mundo, no centro de suas preocupações está o combate deles contra Yahvé Elohim e contra o Senhor Jesus Cristo. Falam que são bonitos, que traem paz e tudo isso,
mas estão atacando a Deus e a Cristo e aos cristãos. Então, serão bonitos? Será a paz que traem? Não, irmãos. Isso é um grande engano. Mas está sucedendo. A Bíblia fala de pessoas que estão debaixo da terra e que saem debaixo da terra e têm ideias por lá. Já desde a antiguidade existia uma história que foi a história mais lida na antiguidade. A arqueologia tem reconstruído muitos pedaços de uma história de Gilgamesh. E esse Gilgamesh era também um híbrido, nascido de um espírito maligno com carne humana depois. Existem os íncubos e os súcubos. Existe o caso de homens, ou seja, espíritos que tomam forma masculina e outros que tomam forma feminina, como Lilith, que está em Isaías. Esses são os súcubos, os que tomam forma feminina para cativar os homens. E diz que a ninfa tal, por meio de Tammuz, tiveram um filho que é uma mistura de anjo e de deuses e de homens. E Gilgamesh dizia que ele era 1/3 homem e 2/3 daquela ninfa e daquele outro. E isso não era coisa antiga. Hoje em dia, tem um nome abertamente Illuminati, do Congresso Britânico, chamado de Simon Parkes, homem erudito, que também disse, como aquele outro de Centro-América, que desde menino ele foi abduzido, e ele disse a mesma coisa que dizia Gilgamesh dele. Simon Parkes, agora o nome atual, que está dirigindo muitos estudos de conscientização. Mas esse homem disse ser 1/3 humano, 1/3 manti, 1/3 pleiadiano. Disse ser Illuminati. E as conscientizações que ele quer trazer a libertação à humanidade, a libertar de quem? Sabe de quem? De Yahvé. A raiva deles é contra Yahvé Elohim, contra Jesus Cristo. Não suportam. Quem falar de tudo, muito lindo, fala um monte de coisas, mas no íntimo está contra Yahvé e contra Jesus Cristo e contra os cristãos. E as reuniões que ele faz de conscientização é para isolar os cristãos e nos deixar loucos. Porque eles pensam que o pensamento deles, rebelde contra Deus, já não damos conta que isso que chamam de pratos voladores, homens, irmão, são demônios, E há criaturas mistas, híbridas, que elas não desapareceram com o dilúvio, são criaturas de alta magia que podem trasladar-se para outra dimensão e voltar para esta dimensão. Mas você conhece elas que falam de Cristo, que falam de Deus, ainda que parecem falar de paz, de cuidar da humanidade, tudo isso contra Cristo. Esse homem Simon Parkes, que disse ser 1/3 homem, 1/3 manti, 1/3 pleiadiano, ele disse coisas, assim como falei, que quer isolar a los cristãos. E há muitas coisas que já algumas até me esqueci.
Tenho que ler outra vez de novo para poder explicar mais. Mas todas são coisas malignas, todas contra Cristo, todas, de maneira sutil. Fala de paz, fala de unidade da humanidade e tudo isso, e de que Deus viene a salvar a raça humana. Mentira, muitos vêm a violar, vêm a abduzir pessoas, fazer operações deles, porque eles querem, eles são misturados e querem ter a natureza humana e também a deles. E pessoas que são elites, que vêm de tempo atrás, são famílias descendentes de aqueles Néfilim e seus filhos. Então, por isso, eu quero dizer isso, que nós precisamos saber que parte de nossa luta, graças a Deus que é em Cristo, nós ser enganados, mas eles estão aparecendo, estão interferindo e estão enganando, estão roubando pessoas, comem seres humanos e comem meninos. Até governos, como o de Roosevelt, fizeram o Tratado de Grenada com esses personagens. Receberam tecnologia e, em troca, receberam meninos para comer. Comem humanos, comem meninos, fazem operações, querem ver de que maneira eles também aperfeiçoam essa parte humana deles. E essas coisas estão acontecendo. E cada vez se escutam mais. E se nós vemos o que a Bíblia nos fala disto, dos Néfilim, anjos caídos, a mesma palavra Néfilim se aplica também depois aos filhos dos Néfilim, chamados de gigantes, que são Refaim, o Susim, o Emim, Sonsomim, Anakim. Também a literatura ugarítica tem uma saga dos Refaim, que são também gigantes. Eles, por falar ugarítico, falam Rafauma, mas Rafauma é exatamente a mesma coisa de Refaim. Refaim em hebraico e Rafauma em ugarítico, que são parecidos. E essa saga dos Refaim fala deles, de como essas pessoas se reúnem e se identificam com Baal, com Belzebu. Então, necessitamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia em todo isso. A Bíblia fala de personagens descendentes deles depois do dilúvio. Você vai ao capítulo 13 de Números, aí está Og, rei de Basã, e aparecem os Refaim e todos aqueles, aparecem aqueles filhos de Arba, Kiriat Arba e dos Anakim, e aparecem muitos outros que lutaram com os valentes de Davi, e se misturaram com certas raças. Estão no meio da humanidade, alguns são gigantes, agora voltaram a aparecer muitos gigantes, com 24 dedos, gigantes que estão hibernando em Irã, estão aí, hibernando em Irã, mas são gigantes. E tudo isso está aparecendo agora como normal. E os cristãos temos que ter muito cuidado com isto. E o melhor que podemos fazer é estudar o que a Bíblia diz ao respeito. Eu, por causa do tempo e tudo, não posso entrar em muito esta ocasião. Algum material ficou com alguns irmãos
na internet já está subido muito material a respeito disto. Então, eu somente queria fazer esta sinalização, porque não tenho tempo para mais. Espero que vocês estudem isto com cuidado. São questões de demônios, de anjos caídos e de pessoas mistas, híbridas. Este tal Simon Parkes que falei é um homem que fala da hibridação também. E o ataque deles é contra os cristãos. Isso que eles odiam. A Javé, a Cristo e aos cristãos. Então, amados, por enquanto, eu vou deixar isto aqui, porque sei que há outro espaço depois. E o material ficou e existe na internet, também de nossa parte também existe. Assim que comigo está um material que o irmão Queiroz, Daniel Queiroz, já gravou. Eu trouxe um HD de 5 telas com material. Já alguns que querem ter podem copiar, já pelo menos o irmão já copiou. O irmão Daniel Queiroz. Qualquer outro que queira é da igreja. Amém? Então, agradeço, irmãos. Vou pedir ao irmão de Piracicaba que ore.